Valéria Montrose, uma mulher de beleza hipnotizante e inteligência afiada, era mais do que uma executiva, era uma força da natureza. Com apenas 38 anos, controlava o conglomerado Montrose Holdings, um império que atravessava setores de tecnologia, energia e luxo. A sua imagem impecável, sempre vestida em alta costura, com os cabelos negros perfeitamente alinhados e o olhar firme, a tornava uma referência no mundo dos negócios internacionais. Mas, por trás da mulher pública admirada e temida, existia alguém que, em silêncio, buscava algo que dinheiro e poder não conseguiam comprar: liberdade emocional. E é aí que entra Adrien Devereux. Sedutor, atraente, com um charme quase envenenado. Seu olhar azul profundo carregava um magnetismo perigoso. Ele era seu assessor pessoal e, ao mesmo tempo, sócio em alguns investimentos estratégicos da Montrose Holdings. A relação entre eles extrapolava a fronteira profissional. Adrien sabia manipular o desejo de Valéria, alimentando sua paixão com momentos de entrega intensa, apenas para em seguida sufocá-la com seu controle obsessivo. Adrien era meticuloso, ciumento ao extremo e profundamente narcisista. As palavras doces que sussurrava no ouvido dela se transformavam em correntes invisíveis. Ele usava o amor e a fragilidade que Valéria escondia para extrair vantagens financeiras, investindo em projetos obscuros, sempre deixando rastros de mistério e suspeita. Valéria, mesmo ciente das sombras que rondavam o homem, se via prisioneira de um laço ardente. Sua independência e poder se diluíam diante da intensidade manipuladora de Adrien. Até que surge Alexander Sterling, um investidor britânico, conhecido por sua postura elegante e transparência nos negócios. Ele havia se tornado um dos principais financiadores de uma nova divisão da Montrose Holdings, e logo demonstrou não apenas interesse profissional, mas também pessoal. Diferente de Adrien, Alexander oferecia a Valéria algo raro: respeito. Seu olhar não buscava dominar, mas compreender. Suas conversas iam além dos números e balanços, tocando nas paixões humanas, nos sonhos e até nas vulnerabilidades que Valéria jamais ousava expor. E foi nesse contraste que ela percebeu o quanto estava sufocada. Entre o fogo tóxico de Adrien e a calmaria intensa de Alexander, Valéria se via em um dilema que ia além do amor: era uma luta por sua própria identidade. Adrien, percebendo que estava perdendo o controle, se tornava cada vez mais perigoso. Ciúmes, chantagens emocionais e jogos de poder eram sua arma para mantê-la por perto. Mas Valéria, munida de sua força interior, começou a traçar um plano silencioso: libertar-se. Entre encontros secretos com Alexander e confrontos cada vez mais tensos com Adrien, ela precisava decidir não apenas entre dois homens, mas entre permanecer prisioneira de um amor doentio ou renascer em uma vida onde poderia ser amada e respeitada sem correntes. Uma reunião de negócios em Genebra se transforma no palco de revelações. Adrien é desmascarado em um esquema de lavagem de dinheiro que ameaçava a própria Montrose Holdings. Valéria, usando sua inteligência estratégica, vira o jogo, expondo diante dos acionistas. Adrien, furioso e ferido em seu ego, tenta convencê-la de que ainda a ama, mas ela, com os olhos firmes e finalmente livres, responde apenas: "Você nunca me amou, Adrien. Apenas amou o poder que acreditou ter sobre mim." Enquanto ele era levado pelas autoridades, Valéria se afasta da sala de reuniões e encontra Alexander à sua espera. Não era uma promessa de conto de fadas, mas um início, uma parceria de confiança, tanto nos negócios quanto na vida. A executiva multimilionária, antes sufocada, agora erguia-se mais forte. Não apenas como dona de impérios, mas como dona de si mesma. Após o escândalo em Genebra, a notícia correu o mundo em questão de horas. Adrien Devereux, até então considerado um dos executivos mais brilhantes do setor financeiro europeu, havia sido acusado de manipulação de fundos e uso indevido de recursos das empresas Montrose. Para Valéria Montrose, não foi apenas um golpe corporativo, foi o rompimento de uma corrente invisível que a mantinha prisioneira. Ainda assim, a sombra dele não desapareceu facilmente. De volta à sua cobertura em Manhattan, Valéria observava a cidade pela parede de vidro que dava para o Central Park. Pela primeira vez em anos, não havia mensagens insistentes em seu celular, nem flores entregues pela manhã, nem a voz controladora de Adrien ditando seus movimentos. Mas o silêncio pesava. Adrien a tinha ferido,
mas também a havia intoxicado de forma perigosa. Livrar-se dele significava também enfrentar a própria solidão que tentava mascarar com trabalho e conquistas. Foi nesse ponto que Alexander Sterling se fez presente. Ele não a sufocava com promessas, apenas aparecia nos momentos certos. Um jantar elegante no Rio de Paris, um voo inesperado até São Paulo para acompanhá-la em uma inauguração, ou simplesmente um café da manhã tranquilo em sua cobertura, onde as conversas eram leves e profundas. Valéria sentia algo raro florescer, confiança. Mas fantasmas não desaparecem facilmente. Mesmo investigado e sob vigilância, Adrian conseguia mover influências. Documentos anônimos começaram a circular, tentando manchar a reputação de Valéria, insinuando que ela teria conhecimento das transações ilegais. Ela sabia que isso era a assinatura dele. Adrian não aceitava ser derrotado. Doía mais em seu ego narcisista perder o controle sobre Valéria do que enfrentar tribunais. E uma noite, quando voltava de uma recepção em Londres, Valéria encontrou um envelope em sua mesa de escritório. Dentro, apenas uma frase escrita à mão com a caligrafia que ela conhecia tão bem. Você é minha, e sempre será. Ah! Um arrepio percorreu sua espinha. Alexander percebeu sua inquietação. Diferente de Adrian, ele não exigia, não pressionava. Apenas disse: Valéria, você construiu um império sozinha. Não permita que um homem em ruínas ainda dite seu caminho. Estou aqui, mas a decisão de como enfrentá-lo deve ser sua. Essas palavras foram como um despertar. Valéria sabia que não poderia se esconder atrás do medo ou se refugiar apenas no novo amor. Precisava confrontar Adrian de vez, não apenas nos tribunais, mas dentro de si mesma. O confronto. O encontro aconteceu em Zurique, em um salão reservado de um hotel discreto, onde os advogados haviam marcado uma reunião de conciliação. Adrian estava lá, impecável como sempre, terno italiano sob medida, olhar frio, sorriso calculado. Quando Valéria entrou, ele se inclinou levemente para a frente, como se o mundo ainda girasse em torno daquele gesto. Você pode tentar se afastar de mim, Valéria, mas nunca vai conseguir. Porque eu sou a única pessoa que realmente conhece a sua vulnerabilidade. Alexander não passa de um espectador ingênuo. Ela respirou fundo, sem baixar os olhos. Pela primeira vez, não havia fascínio em sua expressão. Apenas firmeza. Você erra, Adrian. Você nunca me conheceu de verdade. Só viu uma versão de mim que lhe convinha. Mas eu finalmente me conheço. As palavras, simples e afiadas, atingiram-no mais do que qualquer processo judicial. Adrian estremeceu, mas manteve o sorriso. Algumas semanas depois, as acusações contra Adrian se intensificaram, afastando-o definitivamente do círculo de poder que tanto venerava. Ele ainda tentava manipular notícias e pessoas, mas o cerco estava fechado. Valéria, por outro lado, retomava o controle absoluto de suas empresas, agora ao lado de Alexander em novos investimentos internacionais.